Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem vai assistir de novo. Eu tô meio aleatório esses dias fazendo umas lives aqui de supetão. Infelizmente a que eu fiz no sábado foi super top e não ficou salva, porque tava dando pico, acho que de energia. Aí minha internet ficou caindo, daí eu acho que na hora de salvar, né, deu um belzinho por causa disso, né? Mas bora lá bater um papinho aqui, né? O que acontece, pessoal? Botei até um filtro aqui porque ninguém é obrigado a ver minha cara horrorosa logo pela manhã. Estou treinando aqui. E eu queria falar um pouquinho sobre essas questões, assim, né? De prioridade, escolhas, né? Que a gente tem na nossa vida, né? O que acontece? Quando a gente pensa em processo de emagrecimento, pensa ali em perder peso, em ser saudável e tal, muitas vezes a gente tem muita dificuldade de pôr isso em prática. E eu falo por experiência própria, por ver vários pacientes que também têm essa mesma dificuldade. Ó, o manto do cabuloso, que não tá nem tão cabuloso assim, né? Mas tá legal, né? Então, rola essa dificuldade da gente manter bons hábitos, né? Isso é comum, acontece com todo mundo. Por quê? Porque tudo que te tira da sua zona de conforto, que faz você... Ei, Cristiane, bom dia! Bom dia, pessoal! Fazer uma live aleatória aqui. Se tiver alguma pergunta, pode perguntar, tá? Mas tudo que vai tirar a gente da nossa zona de conforto é algo ali que vai dar uma certa dificuldade, né? Afinal de contas, você vai mudar. Às vezes, tem quantos anos aí que você vem sendo você da mesma maneira que você é? Então, quando você decide ali, não, todo dia cedo eu vou fazer uma atividade física, isso aí vai te tirar da sua zona de conforto, tá? E pelas crenças, pelos pensamentos que você tem, isso aí vai te bloquear sim, a você ter dificuldade de executar. Só que aí vem uma parada, né? Que a gente tem que tentar ali se manter o máximo de motivado possível sobre aquilo. Tem que ter bem claro o real porquê do que você está fazendo aquelas mudanças, né? Por que você está buscando fazer isso? Igual hoje, por exemplo. O que aconteceu? Olha como é que esse negócio de prioridade... A gente tem que saber dosar. Quem tem perfil perfeccionista igual a Nutri aqui sofre muito com isso, porque isso reflete muito na vida saudável. Porque quem tem esse perfil de querer tudo perfeito, também quer que seja tudo perfeito na alimentação. Só que não existe ninguém perfeito, né? E quando tem essas falhas, por que falhas? Porque a gente tem na nossa mente essa crença que se não for tudo 100%, não valeu de nada, né? Então, quando a gente tem essas crenças aí, quando acontece alguma coisa que você não faz 100%, você já vem um pensamento de desistir. Você às vezes já se coloca para baixo, né? Só que tudo é questão de você conseguir abrir sua mente e quebrar esses pensamentos sabotadores e entender que tá tudo bem, né? Um dia você fazer assim, no outro fazer de outra forma. Tá quase batendo ali os 20 minutos aqui do meu treininho. O que aconteceu comigo semana passada, pessoal? Semana passada, eu tive alguns problemas na minha agenda, né? Algumas coisas que estava programada, só que eu recebi uma notícia que eu tinha que adiantar. Inclusive, eu tive até que remarcar pacientes. Então, semana passada, tudo que eu tinha planejado, né? Que era a questão de treinar 3 vezes na semana, que é a minha meta básica, treinar 3 vezes. Então, 2 vezes eu faço funcional e uma em casa, pelo menos. Mas tem vezes que eu faço mais, né? O que aconteceu? Eu não consegui fazer o funcional, porque eu tive outros compromissos, tive uma bagunça na minha agenda, então eu não consegui. Isso aí, antigamente, seria um motivo muito grande para me desistir. Porque eu ia pensar assim, já que eu não fiz, já que eu não fui lá, não fiz a minha meta, então tá tudo perdido. Já que, né? Já que isso aqui deu errado, então, deixa, depois eu começo de novo, depois eu tento de novo. Por quê? Porque na minha mente eu tinha que um processo saudável, ele tinha dia e hora para começar e para acabar. Mas não tem, é isso que a gente tem que colocar aqui. O que a gente tem que fazer é uma raiz bem sólida que você vai manter para sempre ali. Independente do que aconteça na sua rotina, né? Independente do que esteja acontecendo ali. Então, primeiro pensamento é quebrar isso aí. E depois que a gente vem com essas estratégias que aceleram e tal. Então, como eu mudei esse pensamento que eu tinha muito forte,
de perfeccionista, de 880. Semana passada, o que aconteceu? Eu me alimentei, teve um dia que eu não me alimentei tão bem. Como eu falo não tão bem? Porque não foi na quantidade de frutas e verduras que eu gostaria que tivesse sido, que eu tenho como meta pra mim. Por causa também de trabalho, rotina. E isso era uma coisa que acontecia constantemente, porque o meu trabalho, pra mim, é muito prioridade. Então, até hoje, quando eu faço... Porque todo aquele processo que eu faço com os pacientes, igual quem tá me acompanhando semanalmente, né, que eu tô acompanhando semanalmente esses pacientes, e a gente faz umas ferramentas ali de coach, né, eu faço comigo também. Então, deu 20 minutos. Vou sentar um pouquinho pra terminar de bater o papo com vocês. Então, eu também faço essas ferramentas comigo mesmo. Aí, o que eu percebi? Eu sempre percebo que trabalho, pra mim, é uma coisa muito forte, que tá muito enraizado em mim. Eu tenho muito essa questão de priorizar muito meu trabalho, né? A coisa que eu mais amo de paixão na vida é meu trabalho. Tô mudando, né, muito, tô aprendendo a organizar o horário certo pra ele. Então, o que acontecia? Como eu tinha muito enraizado essa coisa de trabalho, então toda vez que eu tinha muito trabalho, eu trabalhava e esquecia o resto, esquecia de mim, né? Esquecia das outras atividades que eu tinha que fazer, de um exercício. Então, por exemplo, hoje em dia eu tenho um horário de treinar, igual o meu funcional. Então, quando é meu funcional, eu não marco. O dia de funcional eu não marco o paciente à tarde, porque é o horário de eu treinar. Só que essa semana, igual eu falei pra vocês, foi muito apertado, eu não fui. Só que eu teria desistido se fosse a Tamara antiga, mas como eu aprendi mudar meu pensamento, fazer as estratégias certas que funcionam pra mim, por exemplo, não sigo uma dieta, né, um papel ali. Eu sei as técnicas, eu sei as estratégias e isso é o que eu aplico pra mim. Então eu já consegui, né, continuar na rotina. Então, por exemplo, ontem eu treinei, né, no final de semana, sábado e domingo, também treinei. Então, de segunda a sexta, eu não tinha feito nenhum tipo de atividade física. Daí foi sábado, eu treinei também, né? Se fosse antigamente, eu tinha desistido, né? E é tudo questão de metas e prioridades que a gente tem que pôr na nossa vida. Então, quais metas você está colocando na sua vida? Faz a seguinte reflexão. Se você continuar do jeito que você está aí agora... Ei, Cíntia, bom dia, pessoal que tá entrando. Só batendo um papo aqui. Se tiver dúvida, pode perguntar. Se você continuar do jeito que você tá aí hoje... Para onde você vai? Do jeito que você tá, você vai atingir sua meta, o seu objetivo? Seja ele saúde, seja eliminar a pochete que tá na barriga, seja eliminar a gordura do braço, né? Você acha que você vai conseguir, se você continuar desse jeito que você tá aí hoje, você vai chegar no seu objetivo, na sua meta? Porque pra gente chegar em algum lugar, pessoal, a gente tem que sair da zona de conforto, é assim mesmo. A gente tem que aprender a lidar com sabotadores, identificar os nossos sabotadores, aprender a driblar eles, porque eles sempre vão aparecer, sempre vão estar lá. Então, igual eu tô falando aqui pra vocês, meu exemplo, o trabalho é uma coisa que às vezes me sabota, porque eu sou fissurada no meu trabalho. É uma coisa que se eu tiver, olha só pra vocês verem, se eu tiver que levantar, às vezes nem dormir, ficar 24 horas, porque aconteceu esses dias pra trás, né? Aconteceu, até postei stories aqui, eu indo dormir 2 horas da manhã, porque eu tava fazendo coisa de trabalho. Pra mim é super de boa, é coisa que me dá energia, que me relaxa, trabalhar. Mas se fosse pra mim ficar a noite inteira ali acordada pra treinar, né? Eu às vezes levantar às 5 horas da manhã pra fazer uma atividade física, eu ia achar difícil, ia ter dificuldade. Por quê? Porque eu não tenho, né? Não tinha a atividade física como prioridade ali pra mim. E quando a gente pensa em emagrecer, emagrecimento já é uma coisa que remete ali... Já vem na nossa cabeça que é difícil, que é trabalhoso. Então, tudo que você faz relacionado ao emagrecimento, você já liga automaticamente que é uma coisa difícil e trabalhosa pra você. Só que, às vezes, o seu trabalho, você levanta cedo pra ir, né? Sem problema nenhum. Mas pra fazer 10 minutinhos de atividade física, às vezes você sente dificuldade, né? Então, a gente tem que começar a trabalhar esses pensamentos sabotadores, abrir a nossa mente e entender que realmente tem que ser feito aquilo e que aquilo ali não tem prazo de validade, né? Que aquilo ali é para sempre que você vai executar aquela ação. Então, por exemplo, treino, que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade com treino. Consegue emagrecer só com alimentação, Nutri? Consegue, claro que sim. Só que o resultado é o mesmo? Não.
No mesmo tempo? Não. A qualidade vai ser... Não, não é. Atividade física é extremamente importante, pessoal. Tá? Tanto pela parte lá da melhora, né, da performance das mitocôndrias, né, que é o nosso forninho de queimar gordura, é tanto também como a lipólise ali, né, para quebrar essa gordura. Quebra e queima a gordura. A atividade física consegue isso aí. Além de tudo, para manter a massa magra, porque os músculos, a tendência é a gente perdendo ele com a idade, né? Isso é normal, isso é fisiológico. Então, por isso que a gente sempre tem que estar estimulando. Além de, com a atividade física, a gente tem produção de alguns hormônios ali, né? Tem a liberação de algumas substâncias que ajudam no prazer, que ajudam no bem-estar. Então, tem que ser feito, é importante. Então, tá vendo a diferença? Tem que ser feito, não tem que ficar pensando em desculpas. E às vezes a gente tem muito pensamento sabotador. A gente inventa historinhas pra gente mesmo, pra justificar por que a gente não tá fazendo aquilo. Você já parou pra pensar o que você vem contando pra você pra não sair da zona de conforto? Porque toda vez que você sai dessa zona de conforto, igual aqui a gente tá, né, não sei que momento vocês vão estar assistindo e vendo, mas igual aqui, por exemplo, eu tô sentadinha quietinha. Se for pra mim sair da minha zona de conforto, sair daqui... isso aí gera uma ação, eu tenho que fazer um movimento. Então pode ser algo ali que vai ser um pouco, né, demandar mais de um esforço meu para me conseguir sair dessa zona de conforto. Então, para não sair, para ficar ali quietinho no que tá te confortando, no que tá te dando segurança, você começa a inventar pensamentos ali, crenças, né, que vão sabotar o seu processo. Olha o que eu pensava, gente, quando... primeiro ponto, quando eu me formei, eu achava que por ser nutricionista, a hora que eu quisesse mudar a minha vida, eu mudava. Minha alimentação, fazer atividade física. Eu sabia todos os benefícios, igual todo mundo aqui, eu acredito que tá assistindo, sabe. Que tem que comer fruta, tem que beber água, tem que fazer atividade física, tá? Todo mundo sabe disso. E você não precisa de um nutricionista para vir te ensinar o que você tem que fazer, que você já sabe. Só que colocar isso em prática, o buraco é mais embaixo. Por isso que a gente tem que trabalhar isso junto também. Por isso que eu fiz até a formação do coach, né? Então, eu aplico essas ferramentas. Quem faz acompanhamento semanal ali comigo, a gente tem, lógico, né, um acompanhamento muito maior. Onde a gente vai identificar passo a passo mesmo. Então, por isso que a gente tem que trabalhar isso. Porque a gente tem vários pensamentos assim. Então, eu tinha esse pensamento, né, quando eu me formei na faculdade. Só que quando eu me formei e, né, era nutri... Praticamente no 8º período você já é praticamente um nutricionista, você já sabe tudo também, né? Nos primeiros períodos você já aprende tudo. E eu não conseguia colocar em prática na minha vida. Então, atividade física, vocês vão até ver que às vezes tinha uma fotinha que eu postava de treino, eu indo treinar, de prato saudável, mas vocês vão ver que não era constância tão grande depois de uns 3 anos pra cá, né? Que começou a virar mais constante, que às vezes eu não posso por falta de tempo, mas sempre tenho, né, um pratinho saudável aqui no meu story, sempre tenho um vídeo aqui, essas coisas assim, pra, né, ajudar a inspirar vocês. Mas na época não, na época eu não conseguia. Isso me frustrava muito como profissional, principalmente, eu era muito frustrada como profissional, eu me achava uma péssima pessoa, eu achava que eu não tinha capacidade de ajudar ninguém, porque eu não ajudava nem eu, né? Eu sentia muita vergonha, porque eu tinha muito medo também de engordar, eu tinha essas paranoias ali. Então toda vez que eu tinha medo de engordar, eu comia em excesso, eu comia uma besteira. Daí o que isso acontecia? Eu ficava mais arrependida e com mais medo ainda, porque eu fiz aquilo, né? E eu não entendi o porquê que eu tava fazendo aquilo, eu não conseguia identificar, porque eu ficava só me cobrando. Eu sei o que tem que fazer, mas por que eu não faço? Por que eu não mudo, né? Aí, né, eu não me conformei e apaixonada pela nutrição, né? Porque é muito satisfatório você ajudar outras pessoas a mudarem a vida delas, né? Aquela pessoa que chega no consultório e fala assim: nossa, meu sono melhorou, nossa, agora eu faço cocô, Nutri. Nossa, Nutri, agora eu tô menos estressada, minha TPM melhorou. Porque não é só peso, pessoal. Peso é o seu objetivo lá em cima, mas para chegar na redução do peso, você tem uma caminhada para você fazer. Então, quando chega pacientes relatando para mim o sucesso que tiveram nessa caminhada, nesse passo a passo, é muito gratificante. Só que o que acontecia? A grande maioria das pessoas tinham dificuldades, não conseguia executar um plano alimentar, não conseguia colocar em prática. Aí eu fui pensar assim, gente, tem que ter uma solução. Essa pessoa não pode viver assim, eu não posso viver assim.
Aí eu fui pesquisar, fui estudar, e porque coisas que na faculdade não ensina, inclusive na faculdade, eu saí com muito terrorismo nutricional, com muito aquele pensamento, brigadeiro não pode, maçã pode, né? Então saiu isso muito enraizado na minha mente, que não podia. Porque eu, né, associei total. Por isso que eu falo, às vezes aquelas pessoas que tentam várias vezes emagrecer, elas têm muito conhecimento. Elas sabem, às vezes, se bobear até mais que o nutricionista sobre a composição do alimento. Mas não é só conhecer o alimento, né? Você tem que trabalhar a sua mentalidade, os que tá te sabotando. Você tem que aprender a fazer as combinações certas. E às vezes, igual por exemplo no meu caso, eu sabia montar o melhor plano alimentar do mundo pra mim. Então, meu plano alimentar, gente, era o melhor do mundo. Imagina, eu tava fazendo de acordo com a minha rotina, com os alimentos que eu gostava. Mas aquele negócio de pesar, de quantificar, aquele negócio da minha rotina, cada dia eu tá no lugar, aquilo ali me sabotava muito, né? Eu não consigo pegar um papel e fazer tudo que tá naquele papel. Porque eu tenho que ter, principalmente no período da tarde, de manhã, igual hoje, por exemplo. Eu só tomei o termogênico que eu postei aqui pra vocês, treinei, fiz o LPF, treinei e bebi água, né? Eu já bebi meia garrafinha, mais esse tantinho dessa aqui, que foi a meia de ontem que sobrou, mais esse tanto que eu enchi aqui. Fiz meu shot de manhã, isso é rotina, isso eu consigo manter. Almoço também é legal, só que daí às vezes nem tanto, porque às vezes no horário do almoço eu não tô em casa, às vezes no horário do almoço eu saio, porque minha rotina é muito assim. Então quando chega à tarde, eu tenho uma necessidade extrema às vezes de variar e de controlar o que eu vou comer, o que eu não vou comer. Então quando chega no período ali da tarde, eu tenho que ter isso. À noite, tem dia que vocês veem que a minha alimentação varia muito. Por quê? Porque eu aprendi que eu tenho que ter as estratégias e que não precisa ser sempre assim, tudo, né? Tudo certo, na nutrição não existe isso, né? A gente tem que aprender a ter controle. Lógico que tem período que eu tô numa estratégia diferente. Então, por exemplo, quando eu tô seguindo uma dieta de estratégia, vamos supor, jejum, aí minha alimentação, lógico, eu vou pensar mais em alguns tipos de alimentos, igual eu expliquei pra vocês sobre a ricota e o requeijão aqui, né, nos stories de domingo. Só que todo dia a base minha é diferente, a base do que eu faço todos os dias é diferente. Então, quando eu quero acelerar alguma coisa, quero melhorar a performance cognitiva, por exemplo, às vezes eu faço lá um jejum para o meu corpo não entrar nessa adaptação, né? Então, isso que a gente tem que ter em mente. Você tem que ter uma base sólida, com os hábitos básicos, porque enquanto você não tiver isso, não vai adiantar você fazer lipo, não vai adiantar você fazer jejum cetogênica, dieta da lua, da estrela, sei lá, do pão de mel, sei lá, até cada dieta louca, do ovo, né, que aparece aí, não vai adiantar, porque você vai fazer essas dietas, pessoal, essas estratégias, tá? Elas têm dia de começar e dia de acabar, mas a sua vida saudável, não. Os hábitos que você tem enraizado, que você vai manter para sempre, isso não tem dia nem hora de acabar, isso é para sempre, e isso que falta muito, a gente aprender isso. E só que para trabalhar isso aqui, a gente trabalha isso aqui junto também, tem que trabalhar. Teve uma pergunta aqui sobre intolerância à lactose, para me falar um pouquinho. Pessoal, vamos lá. Intolerância à lactose, o que que é? É intolerância, né? A lactose, ela é um carboidrato que vem do leite e do derivados. Então, como a gente tem a glicose, que vem, por exemplo, ali do pão, né? Do arroz, né? A gente tem a glicose, que vem deles. Temos ali a frutose, que vem, né, das frutas também. Temos a lactose, que vem do leite e derivados. A lactose é uma parte do carboidrato que algumas pessoas têm dificuldade em digerir e metabolizar. Então, quando essa pessoa tem essa dificuldade, quando ela come, ela vai ter sintomas gastrointestinais, né? E às vezes uma dor de cabeça, ela pode ter distensão abdominal, pode ter diarreia, pode ter dor cólica abdominal, tá? Dependendo do nível que está essa intolerância aí. Só que aqui eu também chamo atenção para uma coisa aqui. Às vezes a pessoa não tem intolerância à lactose, né? Às vezes o que tá precisando é a pessoa fazer uma faxina nesse corpo, tá? Então fazer uma limpeza ali nesse intestino, potencializar esse intestino, então retirar todos esses alimentos aí que inflamam, todos esses alimentos que atrapalham essa digestão, tá? Fazer, né, o uso de alguns itens ali específicos. Então, por exemplo, própolis antes das refeições, principalmente do jantar e do almoço, é legal para ajudar nisso aí. Chás como, por exemplo, hortelã. Ai, me fugiu o nome. Tem um outro também que é muito bom.
Ah, ia ter o nome de uma planta até antiga, parece. Tipo planta de casa de vovó, eu esqueci o nome, gente. Hortelã, gengibre. Então, esses chás desses negócios, fazer shots com esses negócios ali, é bom pra ajudar nessa saúde intestinal. Comer frutas que vão auxiliar, né, que tem mais enzimas digestivas, como, por exemplo, o mamão é super rico, abacaxi é super rico, laranja, kiwi, tá? Fazer o consumo dessas frutas para auxiliar nesse funcionamento intestinal. Só que tá vendo? É uma estratégia. Você não vai fazer isso aí para sempre. Vai ser um período de dias que você vai fazer essa potencialização aí do intestino, tá? Essa limpeza do intestino. Então vai ajudar bastante. Retirar aí também. Daí você vai retirar glúten, vai retirar lactose e tal. Às vezes vão ter também que suplementar probióticos. Muito provável que tem que fazer uma suplementação probiótica aí, tá? Pra ajudar nesse funcionamento aí melhor também. E depois a gente vai voltar a introduzir. Porque aí a gente vai descobrir se realmente é uma intolerância ou não. Por que eu tô falando realmente descobrir? Porque muitas vezes a gente faz exame de intolerância à lactose e às vezes o exame dá negativo, ou às vezes dá positivo, tá? Só que tem gente que dá o exame negativo, só que quando come se sente mal, tá? Porque cada pessoa, gente, é individualidade, tá? Cada pessoa reage de uma forma, né? E o que acontece? Quando a pessoa come esse com lactose e ele chega lá no intestino, ele inflama esse intestino. Então, gera mais inflamação. Então, se for uma pessoa que tá tentando perder peso, ela vai ficar muito mais inflamada, tá? E por que algumas pessoas podem desenvolver a intolerância à lactose pela alimentação? Porque o nosso intestino é como se fosse assim, juntinho, né, os dedinhos. Só que a gente, com erros alimentares, né, entre aspas, eu falo erros alimentares não porque você foi lá e comeu um pão ou comeu uma fritura, tá? Isso não é errado. Vamos tirar esse pensamento aí já logo de cara pela manhã. Quando eu falo erros alimentares, pessoal, alimentação inadequada, é aquela alimentação que não está totalmente equilibrada, fornecendo o básico para você, vitaminas, minerais, água, tá? Fitoquímicos, que vem principalmente ali, né? Esses compostos bioativos a gente vem muito dos chás, tá? Então, quando você não tem essa alimentação equilibrada, o que acontece? Abre essa barreira, então fica aberta assim. Quando fica aberto, é mais fácil de penetrar entre as coisas. Então, às vezes, essa lactose, por exemplo, ela entra de uma vez, ela não é digerida ali. Pedaços de bactérias, isso vai só inflamando, vai só inflamando. Quando você tá nesse ponto aqui que tá tudo aberto lá no seu intestino, isso aqui é uma inflamação. Aí, o que acontece também? Muitas pessoas falam assim, nossa, minha barriga é muito inchada, solto muito pum fedido, eu peido o dia inteiro. Lógico que tem alimentos que são fermentáveis. Então, por exemplo, se você come ovo e repolho, igual até ontem eu comi ovo e repolho. Isso aí é mais fermentável. Feijão, por isso que a gente deixa o feijão de molho também. São alimentos mais fermentáveis, então pode dar gases, mas não é aquele pum fedorento, que se você peida parece que tem uma bomba atômica ali do lado. Não é assim, entendeu? É aquele gases fedidos, é sinal de inflamação ali, é sinal que não tá 100% legal. Tá bom? Então, o que acontece? Então, a gente tem que melhorar essa saúde intestinal aqui. E, às vezes, bom dia, Ivanete, lindeza! Beijo, lindona! Então, quando a gente tem essa desbiose, esse problema intestinal, essa saúde intestinal que não tá tão fortalecida, isso aí vai dar esses efeitos. E muitas pessoas falam assim, Nutri, a minha barriga é muito estufada, parece de grávida, não sei o quê. E quando a gente trabalha o intestino, e aí fica só pensando no peso na balança, eu quero perder 10 quilos, quero perder 10 quilos. Só que quando a gente vai lá e trabalha a saúde intestinal dessa pessoa, a gente vai lá e faz o passo a passo do emagrecimento, não fica só focando nos 10 quilos ali a menos, essa pessoa começa a sentir diferença no abdômen. Por quê? Ela não era com excesso assim de gordura no abdômen, né? Ela tava ali também com uma certa inflamação abdominal. O abdômen dela tava muito estendido, tava inchado, cheio de gases ali, não tava conseguindo fazer o papel dele. Então, por isso que ela tava tendo aquela inflamação ali, tava tendo esse abdômen mais estufadinho, então isso aí melhora. Então, pessoal, a gente tem que pensar muito nisso, né, que é um passo a passo, né, cada pontinho que você melhora é bom. Uma pessoa que é muito ansiosa, tipo a Nutri aqui, né, trabalho é meu problema, né, trabalho é minha solução e meu problema, que eu fico ansiosa, fico preocupada, então às vezes, né, quando eu tenho que desmarcar um paciente, aquilo ali pra mim é muito horrível e acontece, então eu tô trabalhando isso aí, eu tenho que trabalhar esses fatores. Por exemplo, a ansiedade, meu trabalho é um fator grande pra minha ansiedade.
que é ansiedade, primeiramente? É excesso de preocupação. Tudo que você fica preocupado e sofrendo por antecipação por aquilo ali vai te incomodando, você fica desinquieto, não é? Isso aí reflete nos seus... Ah, Getúlio comentando, acontece comigo. Isso acontece reflete no seu dia a dia. Só que a gente vai, e eu falo assim, nem todo mundo, né? Cada um tem seu gatilho. Mas o meu gatilho, quando eu tô ansiosa, é comida. Então, tipo assim, um modo que eu tenho fixo de aliviar é a comida. Então, isso aí acontece comigo. E acontece com a maioria das pessoas. Tá ansiosa, parte pra comida. E é tipo assim, no automático. Sabe quem aqui dirige, por exemplo? Você dirige, por exemplo, você tem que ir igual aqui, né? A gente que é daqui. Tem que estar em Santa Terezinha, tem que ir lá em Itatiaia. Ó, que você assusta, você já chegou lá. Por quê? Você foi no piloto automático. Então, esses gatilhos que nos levam a sabotar a nossa vida saudável, eles também ficam no automático. A gente vai pelo automático para eles lá. Então, a ansiedade funciona assim. Só que o trabalho, eu já identifiquei que é algo que me deixa ansiosa. Só que eu consigo dizer não pro meu trabalho? Claro que não. Se eu falo parar de trabalhar, eu vou dar depressão, porque eu adoro. Igual ontem, eu ri tanto com essa Ivanete, mas com a Dona Iris. A Dona Iris deve estar caminhando, espero, né? Eu tô brincando. Mas eu ri tanto com elas. Assim, é tão legal ter esses momentos igual eu tenho com meus pacientes. Tenho aqui respondendo vocês, fazendo uma live aqui, levando conteúdo, sabe? Eu gosto de trabalhar, eu gosto muito do meu trabalho. Portanto, que eu já tive uma experiência de trabalhar com meu esposo e foi a pior coisa da minha vida, foi trabalhar com ele, porque eu não gostava. Então, eu acho que isso até piorou minha saúde, porque eu não gostava de trabalhar com ele. E de vez em quando eu ainda vou, porque às vezes quando ele precisa, né? Igual teve princípio de pandemia, quem trabalhava com ele era a mãe dele. E quando teve a pandemia, né, eu fiquei 1 mês lá trabalhando com ele, pra ela não ir, né, porque ela era grupo de risco e tal, né, ainda tá na pandemia, né, mas agora tá mais flexível as coisas, né, a gente tá entendendo mais sobre como funciona essa doença e tal. Então, às vezes, quando precisa eu vou, mas não gosto mesmo, eu vou, fico fingindo ali que tô feliz, mas não gosto, ainda bem que ele nem tá aqui, né, eu acho que depois eu nem vou assistir isso, mas eu não gosto. Foi muito bom, foi ótimo. Foi muito mais que uma consulta nutricional. Exatamente isso, Ivanete. Porque aquilo que eu faço com vocês é processo de coach, aquilo ali. Mas aí, isso é uma coisa que me estressava, que me deixava muito ansiosa. Quando eu tava trabalhando com ele, que foi no início, quando eu me formei, e eu não conseguia mudar minha alimentação, então eu trabalhava com ele, eu ficava mais ansiosa e comia mais errado ainda, né? Errado, lembrando aquilo que eu falei. Errado no sentido de não comer com qualidade, não fazer as melhores escolhas e comer por compulsão, né? Aí, hoje o meu trabalho também ainda só que é uma coisa que me dá prazer, mas quando acontece algo que sai do meu controle, me dá ansiedade. Mas eu não posso deixar meu trabalho. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar estratégias. Primeiro ponto, descobrir quando eu fico ansiosa, se é principalmente na parte do dia, se é na parte da manhã, da noite, onde bate o ataque da ansiedade. Porque vamos supor, à noite às vezes é o período que você fica muito ansioso, que você vai lá e vai comer a geladeira. Aquele momento, não adianta você interferir muito não. Porque ali você já tá explodindo, é o momento que você tá explodindo. O que você tem que fazer? É descobrir antes, voltar no tempo. Peraí, eu tô muito ansiosa agora, já tô aqui com a geladeira aberta e pronta pra pegar uma barra de chocolate. Mas peraí. De onde que iniciou a minha ansiedade? Onde que veio esse gatilho da ansiedade? Você tem que começar a fazer essa autorreflexão. Aí você vai perceber, por exemplo, no meu caso, exemplo, tá, pessoal? Cada pessoa de um jeito, só pra vocês entenderem. Por exemplo, no meu caso, quando eu bati esse reflexo à noite da ansiedade, de comer, pedir todo dia uma pizza, um sanduíche, uma coisa assim, porque aconteceu muito comigo, aí eu refleti à tarde. O que aconteceu à tarde? Eu fiquei com fome, eu não escutei meu sinal fisiológico normal do meu corpo quando eu estava com fome. Então, eu deixei de comer. Então, esse fato de eu ter deixado de comer fez com que eu chegasse à noite com muita fome. Voltando mais atrás, o que aconteceu? No meu trabalho teve tal paciente assim que eu esperava que ele tivesse um resultado X, porque isso acontece, né? Vocês acham que a gente também não fica esperando resultados de vocês? A gente sempre quer o melhor. Então, às vezes eu tinha um paciente X que, não conseguiu ter o resultado que eu esperava que ele tivesse. Isso aí me frustrava, me deixava chateada ali, lógico, porque eu quero que a pessoa tenha o melhor resultado. Eu não quero que a pessoa fique o resto da vida vindo em mim, não. Eu quero que a pessoa aprenda e seja livre, leve e solta aí na vida, né? Então, vamos supor, isso é um exemplo bobo, né? Aconteceu isso, ou às vezes
um paciente que faltou e não me avisou, me deu o bolo, então naquele horário ali, porque eu me preparo totalmente. Então, se a consulta tá marcada, vamos supor, às 17 horas, às 14 horas, eu tô por conta já da consulta daquele paciente. Meia hora antes, eu vou... Meia hora antes, eu vou lá e vou pensar naquele paciente. O que eu trabalhei com ele antes, se for retorno. Se é a primeira consulta, o que eu preciso trabalhar. Eu vou me concentrar, vou pegar energia, porque eu acredito muito nisso. Vou limpar a minha mente de tudo que aconteceu no meu dia para me dar o melhor de mim para aquele paciente. Então, naquele momento ali, eu sou outra pessoa, né? Eu faço totalmente uma limpeza ali de pensamentos, né, organização de pensamentos para me levar o melhor de mim para aquele paciente. Então, quando acontece isso, eu penso assim, poxa, eu perdi tempo, porque eu podia ter feito outra coisa, eu podia ter estudado, eu podia ter agendado tal paciente que estava querendo agendar, né? E essas frustrações que são o quê? Bobas, quando a gente olha assim, é coisa boba, mas que pra gente que passa, não é. Então, cada um tem seu motivo aí, que leva essa ansiedade. Pra pessoa ao redor, por isso que é até complicado, às vezes, quando a gente comenta isso com alguém, porque às vezes a pessoa fala assim, não, deixa de ser boba, você vai ficar sofrendo por isso. Igual o meu esposo. Quem conhece meu esposo aqui sabe que ele é super assim, leve e solto, né? Eu não, eu já sou mais assim, sabe? Ele não, ele se... deu errado, deu, vamos tentar de novo. Eu sou perfeccionista, meu perfil, né? Então já fica que trem, meu Deus, sabe? Isso aí me incomoda muito. Pra ele não é nada, mas pra mim é. Então por isso que, né, a gente tem que olhar pra gente, não olhar pras pessoas ao redor ali. Então o que acontece? Quando eu sei que vai acontecer algo no meu trabalho, que vai ser o meu gatilho pra chegar à noite eu comer igual uma capivara louca... eu já crio estratégias para me preparar. Então, eu fico o dia inteiro conectada, com plena atenção no que eu tô fazendo e na minha rotina de trabalho. O dia que eu sei que eu vou ter muito trabalho, tô com muito compromisso e eu sinto que aquilo ali vai me levar à ansiedade, eu paro e penso, relaxa, peraí, vamos respirar, faço meditação. Essa meditação, gente, não precisa ser muito tempo, 5 minutinhos, para, respira, relaxa o corpo, faz um chá. E eu vou pensar, peraí, eu preciso ficar nessa ansiedade toda? Vamos organizar a rotina, vamos colocar o que é prioridade. Por exemplo, prioridade, eu tenho um paciente marcado, então eu tenho que atender, eu não posso desmarcar esse paciente aqui. Já esse coisa aqui que eu vou fazer, gravar essa aula, por exemplo, igual no caso que tem pessoas que fazem um acompanhamento de gincana, essas coisas comigo. Então, tá horário, eu gravo, eu respiro e vou organizar a minha rotina, pra mim não ficar naquela ansiedade. E quando vai dar esse pico, então, por exemplo, se à noite você costuma extrapolar, e na parte da tarde é o momento que você identifica os primeiros passos da ansiedade, a hora que você tem que entrar com a intervenção da alimentação é na parte da tarde. Porque a hora que chegar à noite, a hora que você tá lá com a geladeira aberta, vai adiantar você fazer um chá? Quem vai escolher um chá? Eu não escolheria um chá. Eu quero comer uma pizza, bastante fritura, quero me lambuzar na fritura, no brigadeiro, eu quero isso naquele momento, né? Eu não tenho raciocínio, porque o nosso cérebro, pessoal, o que age principalmente de primeiro plano é o lado emocional, que é o que quer te aliviar daquele sentimento. Então, você vem desde ali, às vezes, né? Desde cedo, com um sentimento ruim ali. Alguma coisa aconteceu e te frustrou, te chateou. Você vem segurando e vem segurando. A hora que chega de noite, o seu corpo explode. Seu cérebro emocional, ele toma total controle. Fala assim, não, peraí, vem cá, amiguinha, vem cá que eu vou te consolar. Só que o jeito que ele aprendeu, que a gente ensinou pra ele desde pequeno a ser consolado, é com uma panela de brigadeiro, é com uma batata frita, é comer muito arroz, comer pão. Porque eu falo assim, batata frita, brigadeiro, né? Mas qualquer comida em excesso, é comer ali bastante arroz, comer rápido, compulsivamente. Porque ele quer te dar ali aquilo que você tem como prazer, né? Então, um alimento que você sente mais prazer na comida. Cerveja, quem bebe aí, pode ser cerveja, pode ser um vinho. Então, aqui em casa, por exemplo, eu gosto muito de vinho. Só que quando eu sei que eu tô ansiosa, eu nem deixo, porque eu tenho até medo. Porque na minha família, a gente já sofreu muito com alcoolismo, né, com tios ali alcoólatras, né, então eu nem deixo, porque eu tenho medo disso ser um gatilho para depois eu desenvolver algo a mais ali no futuro, e então eu nem deixo isso aqui em casa, né, essas coisas assim, então doce, chocolate eu evito o máximo, porque minha rotina é muito conturbada, cada dia acontece uma coisa, eu não sei, né, por mais que eu planeje, tem dias que vai ter os imprevistos. Então, você tem que trabalhar na alimentação antes de chegar essa ansiedade. Então, período da tarde,
Primeiro ponto, evitar que você chegue com muita fome. Porque se você tá com muita fome, o seu corpo tá nem fudendo se você tá fazendo dieta e quer emagrecer. O que ele quer é te manter vivo e te manter saudável. Então, se você ficou lá, almoçou 11 horas e chega em casa 8 horas da noite e ficou com fome nesse período, nesse intervalo e não comeu, ficou com fome, fome de verdade, pessoal, e não comeu, a hora que chega de noite, o seu cérebro, ele não vai parar para pensar, vamos comer um ovinho aqui com arroz e uma saladona? Não, ele vai pensar em coisa que vai te dar energia rápido. É pão, às vezes é arroz, para comer bastante arroz. Ele não vai pensar em saladinha, porque ele quer que você se mantenha vivo. Isso aí, gente, é fisiológico. Fora que a gente tem ação emocional também, porque aí você já vem com muita fome e vem frustrado do seu dia a dia. E a hora que chega ali naquele período da noite, você já tá com muita fome, ainda tá frustrado, vem o cérebro emocional também. Vem cá, vamos comer uma barra de chocolate? Vamos, ele faz desse jeito com você. Por isso que a hora que chega esse momento, você não sabe o que tem que fazer. A hora que você assusta, o que aconteceu? Eu comi horrores e me arrependi de ter comido. Porque depois vem o cérebro racional, né? Que é o que fala pra você, fulano, você tá precisando tomar um jeito na sua vida. Se você não mudar, você não vai viver nem 5 anos. Então, tá vendo? Ó, só que a hora que tá a bomba explodindo, não adianta você fazer muita coisa. Porque você tem que trabalhar antes. Então, na parte da alimentação, pessoal, pra ansiedade. Primeiro ponto, atender a sua fome realmente. Então, tá com fome? Come. Eu até brinco isso. Tá com fome? Come, né? Porque naquele momento você vai conseguir fazer as melhores escolhas. Então, a hora que vem o primeiro sinal da fome, se for pra você preparar uma salada, né? Preparar ali um ovo, é mais fácil. Só que o horário que você tá com muita fome, você vai tender a beliscar, a comer algo fora. Itens para controlar a sua ansiedade. Então, por exemplo, ter fontes ali de triptofano. Triptofano é um aminoácido que vai ser convertido em serotonina. E aqui eu aproveito para dar mais uma informação. Essa serotonina é o hormônio do prazer e do bem-estar, que te deixa relaxado e tranquilo ali. Só que ao mesmo tempo, essa serotonina aqui, ela também ajuda a produzir melatonina, que vai interferir no seu sono. Se você não produz melatonina de maneira adequada e no horário certo, que é o horário ali das 8 horas, né, 6, 8, a gente começa a ter pico de melatonina, que é induzir o sono, você não vai dormir bem. E toda vez que a gente tá ansioso, a ansiedade, ela eleva o cortisol. Quando o cortisol tá alto, a melatonina tá lá embaixo. Por isso que a gente não dorme, tem dificuldade de dormir quando a gente tá ansioso, tá? Ah, obrigada, Cíntia, lindeza. Muito obrigada por estar aqui participando, tá? Muito obrigada. Então, o que acontece, galera? Eu até perdi o que eu tava falando. Isso. Então, nesse momento ali, isso vai atrapalhar o seu sono. Cortisol alto, gente, ansiedade engorda. Engorda mesmo. Não é porque você come só em excesso, não, quando você tá ansioso. Mas ela engorda porque ela faz movimentos ali, né, no seu metabolismo, fisiologicamente, que atrapalha. Ela atrapalha a biogênese mitocondrial. Então, ou seja, que é o lugar que queima gordura. Então, por isso que aquela pessoa fala assim, eu engordo de ansiedade. Da pessoa, eu tenho uma raiva disso. Não fecha a boca. Gente, não é assim. Se fosse só fechar a boca e emagrecesse, tô com a boca fechada, será que eu emagreci? Não é assim. Tem gatilhos ali, tem que trabalhar muita coisa ao mesmo tempo pra gente conseguir ter resultado. É um passo a passo, né? Então, não adianta só focar nos 10 quilos a menos se a gente não vem trabalhando todo esse caminho aqui pela frente, né? Então, pra você ver, a ansiedade, ela vai interferir no seu sono, vai atrapalhar a queima da gordura, né? Quando interfere no seu sono, o que acontece? Você desregula seu ciclo circadiano, que é o seu reloginho biológico ali, né? Que regula todo o funcionamento normal do corpo, tá? Então, o que acontece aqui? Você, com essa falta de sono, você acaba elevando ainda mais o cortisol. Quando você não dorme direito, por que tem aquelas pessoas que de madrugada atacam a geladeira? Porque é muito provável ali que a grelina está alta. Quando você fica acordado, por exemplo, fica acordado às vezes estudando, trabalhando, aquele momento você sente fome. Por quê? Porque a grelina se eleva naquele momento. E isso fica descompensado, porque a gente tem horários certos do nosso corpo, que é o horário que você deve sentir fome ali, que é o horário que tem as enzimas digestivas elevadas, que é o horário, né, que você fisiologicamente está na hora de comer. Só que quando a gente não dorme bem, isso fica desregulado, então você fica tendo fome o tempo inteiro. Fome mesmo, nesse caso eu tô falando de fome, sentir o estômago ali ruinzinho ali, né, com aquela
dá uma fraqueza, dá uma dorzinha, tem vontade de comer, né? E a fome mesmo. Então, nesse caso do sono, ele desregula a fome mesmo. Então, você fica tendo muita fome, picos de fome ao longo do dia, o que vai atrapalhar esse processo, tá? É óbvio isso. Então, nesse período da tarde ali, você pode incluir, antes de chegar na hora de explodir a bomba, mas colocar um chá, né? Um chá, por exemplo, de camomila, de mulungu, tá? De erva cidreira, tá? É muito bom. Então, aquelas pessoas que às vezes, não, é o meu foco, Nutri, quando eu dou ansiedade, crise de ansiedade, 4 horas da tarde, que eu fico querendo comer o mundo. Então, às vezes, você tem que trabalhar antes ali. No seu almoço, às vezes, colocar uma boa fonte ali, igual, por exemplo, após o almoço, às vezes comer um abacaxi, que é fonte de triptofano, né? Após o almoço ali, 1 hora após o almoço, às vezes tomar um chazinho, até mesmo de hortelã, que vai auxiliar na sua digestão ali e vai ter compostos bioativos, tá? De manhã, às vezes, já trabalhar, então, por exemplo, logo de manhã, no lanche ali da manhã, no café, às vezes acrescentar uma granola, uma aveia, uma castanha, porque a castanha tem ali nutrientes, é bem rica nutricionalmente. Nutri, mas quantas castanhas? Umas 2 castanhinhas. Se não tá difícil, né? Porque eu sei que é caro, às vezes dependendo do lugar é difícil de achar. Uma castanha, por exemplo, tá? Uma por dia, né? Às vezes ali, por R$ 12, você consegue ter uma castanha por dia, tá? Então, às vezes dá pra você controlar. Às vezes umas 2, 3 cervejinhas que deixa de beber no final de semana, dá pra fazer esse controle aqui, tá? Mas quer ver? Aveia, né? Que é super fácil de achar e é mais em conta também. Então, fazer ovo, gente. Então, às vezes, Nutri, eu não como ovo de manhã, não gosto. E eu tive até um problema com esse trem de ovo, porque o ovo é super alimento. Só que eu comecei todo dia de manhã a comer ovo, e como eu falei pra vocês, né? Eu tenho que ter a necessidade de variar. Então, aquilo ali eu senti muito difícil, eu até enjoei, por isso que até hoje eu tomo muito whey. Minha fonte maior de proteína de manhã é o whey protein. Mas o ovo é super. Mas por quê? Porque na época, quando eu comecei a introduzir o ovo, eu fiquei aquele trem que eu tinha que comer o ovo todo dia de manhã. Ovo. E eu não era habituada. Pensa, eu comi, sei lá, na época, com 20 anos, eu comia pão de manhã. Né? Até hoje, lá na minha família, é pão de manhã, né? Então, era hábito. Então, mudar isso, igual eu quis mudar com pressão, me levou esse reflexo de não conseguir ficar comendo ovo de manhã. Então, o que eu poderia ter feito? Variado isso aí, para não ficar enjoativo. Realmente tem pessoas que precisam de mudança, tá? Isso vem da personalidade. Eu vou liberar um vídeo esses dias para vocês sobre personalidade que eu gravei. Vocês vão entender, é super legal. Algumas pessoas vão se identificar com alguns pontos ali. Então, por exemplo, essa questão do ovo, o que eu podia ter feito? Um bolinho de chocolate com um ovo, uma aveia ali, né? Que ia ter a proteína minha, ia ser uma opção super, super rica nutricionalmente. Podia ter feito com omelete de banana, que eu amo, de paixão, gosto. Mas de tanto eu ficar impondo aquele negócio de ovo, hoje tem muito tempo que eu não como omelete de banana de manhã. E até então, hoje também eu tô começando a levantar com menos fome. Antes eu levantava com muita fome também de manhã. Um omelete de banana, pode fazer uma crepioca, que vai uma colher de sopa ali de goma de tapioca e um ovo. Pode ser feito isso de manhã. E por que eu tô falando do ovo? Pessoal, o ovo é um super alimento e ele é fonte de triptofano que vai auxiliar na ansiedade. Além de tudo, vai te ajudar a manter saciado. Então, aquela pessoa que tem muita fome no período da tarde, fome mesmo, comer um ovo no período da manhã, não precisa ser logo no café da manhã, quando acorda. Mas no meio da manhã, 9 horas, sei lá, 10 horas, né, comer um ovo ali, vai auxiliar nesse processo, vai ajudar você a ficar mais saciado no período da tarde. E o ovo também, olha, você vê, hoje a Nutri tá, hein? O ovo também, ele tem um negocinho chamado colina. O que essa colina faz? Essa colina, ela melhora a biogênese mitocondrial, que é a produção ali, né, das mitocôndrias, que são como se fosse a nossa usina de produzir energia, né, de queimar gordura, é lá que queima gordura, tá? Então, ele vai ajudar nisso aí. E lembra que a pessoa que tem ansiedade, igual eu contei pra vocês, uma pessoa muito ansiosa, ela tem dificuldade nessa biogênese mitocondrial aí, tá vendo? E às vezes, pessoal, a usar de algumas... Você tem que usar de algumas estratégias, por isso que existe essa individualidade. Então, vamos supor, uma pessoa que tem um perfil mais preguiçoso, existe isso, tá? Uma pessoa que é mais preguiçosa, por que ela é preguiçosa? Primeiro, às vezes desde criança ali, às vezes você tava brincando, né? Você era criança, você queria o quê? Brincar. A gente, quando é criança, já não quer responsabilidade, né? A gente quer viver a nossa vida ali no mundo do arco-íris, né?
E às vezes sua mãe fala assim, arruma a cama, cata seus brinquedos. Não, mas que preguiça, hein? Nossa, você é muito preguiçosa. Ela te rotulou assim. Tô falando mãe, mas pode ser qualquer pessoa ali. Até às vezes depois na vida adulta, adolescente, alguém te rotulou com isso. Só que às vezes ali foi tão marcante pra você que isso entrou no seu subconsciente. Isso aí, você passou a vida inteira tendo uma crença limitante, né? Que você é uma pessoa preguiçosa. Ah, eu não consigo ser saudável, Nutri, eu sou tão preguiçosa. Mas não é que você é preguiçosa, é porque colocaram isso na sua mente. E você, em vez, né, na época, igual a gente quando é criança, eu falo que a gente tem um erro muito grande na criação, nas escolas, porque a gente não aprende a trabalhar essa parte comportamental. Quando alguém te fala alguma coisa que você não gosta, que te magoa, a gente tem que filtrar. Peraí, eu sou realmente isso? Não, eu posso até ser um pouquinho, mas eu posso mudar, eu não preciso ser isso só porque a pessoa me falou. E a gente às vezes não tem esses filtros, né? Então é importante a gente aprender a ser crítico, autocrítico, né? Analisar mesmo. Então com aquilo ali você ficou com esse trem, nossa, eu sou preguiçosa, eu tenho dificuldade, pra mim tudo é mais difícil. Ah, não, cozinhar, Deus me livre. Nem, eu vou levantar de manhã, vou bater um ovo mesmo. Vê lá, nunca que eu vou fazer um bolinho pra me comer de manhã, né? Então a gente já fica o quê? Com coisas negativas, né? Pensamento negativo, e isso acaba bloqueando sim a gente. Então se você se encaixa um pouquinho nesse perfil, primeiro, vamos começar a quebrar essa crença limitante? Vamos começar a pensar o contrário? Pensa o que você queria ser. Você gosta de ser preguiçosa? Você quer ser preguiçosa, preguiçoso? Não, eu quero ser uma pessoa esforçada, dedicada, que sinta prazer em cuidar de mim. Começa a fortalecer isso na sua mente. Toda vez que você pensar, morde a língua. Toda vez que você for falar, morde a língua. Eu sou uma pessoa esforçada, sou isso, sou aquilo outro, tá? Pensa no que você quer ser. Independente se é ou não é. E às vezes, para esse tipo de pessoa, ela tem que ter estratégias diferentes. Então, às vezes, se for para ela ali cozinhar o ovo e comer lá logo naquele momento, ela vai ter dificuldade. Mas às vezes ela consegue ali fazer uma suplementação, né? Então, por isso que a gente entra com essas suplementações, a organizar a rotina alimentar. Então, tira um dia da semana para organizar tudo. Igual teve domingo, eu mostrei para vocês. Domingo foi dia que eu comprei, fiz compra de verdura, essas coisas assim. Então, eu já saio preparada de casa. Eu sempre, pensamento, tá vendo? Sempre fortalecendo o pensamento. Eu já saio preparada que eu vou ir fazer compra. E eu vou comprar verduras e a hora que eu chegar em casa, eu vou higienizar e vou organizar a minha rotina. Isso aí já tá constante, não tá como uma possibilidade, tá como algo prioritário que eu vou fazer, né? Ah, se der tempo, não, eu vou fazer. Isso aí manda muito, esse jeito que a gente se comunica. Então, o que eu fiz? Cheguei, comprei, higienizei, piquei, igual, por exemplo, cenoura, vagem eu não comprei, mas vagem eu já tinha. Mas a cenoura, eu higienizei, piquei ela toda, porque depois fica fácil, eu misturo no arroz, eu cozinho ela, põe um pouquinho de água fervente, rapidinho ela chega no ponto dela. Então, facilita a minha rotina. Então, uma pessoa que tem essa personalidade um pouco preguiçosa, ou às vezes tem a rotina muito conturbada, tem que usar essas estratégias. Igual o alface, eu já mostrei muitas vezes pra você. Dessa semana, eu não peguei alface, eu peguei só o repolho. Mas a alface, por exemplo, você já guardar ele higienizado, ele dura até, dependendo se vocês deixam secar bem, ele dura até mais de 10 dias ali, dependendo da geladeira. Se for aquele crespo, aquele. Tem um outro também que é bem mais firminho, mas eu esqueço o nome. É um que é bem mais grossinho a folha. Ele é mais resistente, então ele dura mais tempo na geladeira. E depois, qual que é a dificuldade de pegar? Abrir o pote, pegar uma folha e colocar no prato e comer, né? É mais tranquilo, ok? Mas tem que ter essas programações, essas organizações. Então, às vezes, suplementação. Igual, por exemplo, como eu saio muito, eu sempre tenho whey. Porque, às vezes, quando eu saio na parte da tarde, eu levo whey protein. Quando eu sei que eu vou num lugar, né, que não vai ter opção de um lanche mais saudável, igual, por exemplo, aqui mesmo. Deu 3, 4 horas, que normalmente é o horário que às vezes eu sinto fome, normalmente, né? Mas não quer dizer que é regra, todo dia tem que ser assim. Isso, alface americana, é isso mesmo, Edna, é essa mesmo. Alface americana, gente. Ela é mais firme, então ela dura mais tempo na geladeira. Eu tenho então um post falando sobre isso, depois eu vou deixar repostado aqui pra vocês, sobre a higienização, como armazenar o alface, e eu tenho sobre um outro negócio, sobre branqueamento também para brócolis, essas coisas assim, para ficar com aquela cor bonita, tá?
Eu vou deixar aqui depois pra vocês, que são diquinhas que ajudam super. Então, com a carne também eu faço a mesma coisa. Eu faço um tanto de bife de hambúrguer, eu faço um tanto ali de quibe. O frango, por exemplo, quando eu descongelo ele, eu descongelo e pico em bifes, que vai dar pra mim fazer por uns 2, 3 dias ali, né? Pra facilitar a rotina, tá? Tenho sempre ovo, então dia que, por exemplo, falta alguma proteína. Hoje aconteceu uma coisa, eu tive que sair cedo e o meu planejamento era de eu fazer a minha carne tranquilamente. Então, a hora que eu chego pra almoçar, eu faço um ovo, por exemplo, tá? Pensar, refletir no lugar que você vai. Então, às vezes eu vamos supor, vou no shopping. Igual domingo passado eu fiz compra, mas foi no shopping. E eu fui pra almoçar lá, justamente, né? Então lá, se eu chegasse assim, sem um pensamento fortalecedor, a primeira opção minha, lógico que ia ser o McDonald's. Gente, é gostoso. Nutri, tem conservante? Tem, mas é gostoso, uai. Às vezes no primeiro pensamento, ali, se eu chegasse com muita fome e não tivesse preparado a minha mente, lógico que eu ia primeiro no McDonald's. É gostoso. Lógico que eu já comi McDonald's, mas não sou trouxa. Mas, seria a melhor opção naquele momento? Pensando que no domingo à noite eu ia pra casa da minha sogra e a gente ia jogar baralho e ia pedir pizza, será que precisava de eu comer logo de manhã ali, né, no almoço da manhã, já comer uma refeição assim? Não, então o que eu fiz? Fui preparando minha mente, olha, lá no shopping tem uma opção de uma salada lá que eu gosto bastante, que é uma salada que vem com peito de frango, alface, tomate seco, eles colocam uma mussarela, vem um molhinho, bem legal. Eu já fui preparando, a gente vai sair, só que a minha refeição vai ser esse prato desse tal lugar, eu vou pedir isso. Então, eu já fui preparada para isso. Isso, gente, é o tal do comer consciente também. Porque quando você não planeja, igual a refeição livre, eu acho tão legal a gente planejar ela, às vezes acontece esporádico, tá? Então, às vezes, aqui agora, às vezes, sei lá, chega alguém aqui me oferecendo um brigadeiro, né? Então, às vezes, eu posso até comer, se eu tiver com vontade. Mas aí a gente tem que ter esse pensamento aí, aprender a se avaliar esse pensamento consciente, de comer consciente. Se chegar aqui e te dar um brigadeiro, será que era o que você queria? Se eu te chegar e te dar um brigadeiro aqui agora, você vai comer porque eu tô te dando, tô te oferecendo, ou porque realmente você vinha já com uma vontade de comer um brigadeiro? Tem que refletir sobre isso também. Porque muitas vezes a gente tem muito gatilho que nos levam a comer, né? Mas às vezes ali parar pra pensar, nossa, será que realmente eu quero ou não quero, né? Às vezes é mais complicado. Gente, eu vou encerrar aqui porque eu não sei que hora que eu comecei a falar com vocês, pra mim ver se eu consigo deixar a live salva. Mas de vez em quando a gente vai fazer umas lives aqui de supetão, tá bom? Porque senão depois faz igual aquele dia, né? Finalizou rapidão e eu não nem tchau pra todo mundo. Oi, Cristiana, eu vou deixar a live salva, eu tô finalizando aqui, tá? Mas a gente falou sobre ansiedade, falou sobre prioridade, sobre organização da rotina, tá? Depois você dá uma vistoriada aqui na live, tá bom? Edna, muito obrigada. Cíntia, pessoal que participou, eu não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo, então não vou falar de todo mundo, tá? Mas todo mundo que participou e ficou aqui assistindo a Nutri, muito, muito obrigada, tá? E depois a gente vai fazer mais lives aqui de supetão e eu vou tentar deixar todas salvas aqui pra vocês assistirem depois também, tá bom? Jocely, muito obrigada. Muito obrigada a todos que participaram, tá? Pra mim é um grande prazer ter vocês aqui. Eu tô deixando sempre caixinhas de perguntas, então qualquer pergunta que vocês tiverem, podem mandar na caixinha que eu vou estar respondendo, tá? Às vezes eu demoro um tiquinho, mas eu sempre respondo, tá bom? Beijo, pessoal. Foi um prazer enorme ter todos vocês aqui. Até a próxima. Tchau!